Muito bem, como a moça do Google acabou de falar aí, essa chamada agora está sendo gravada, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Afonso, de História. Hoje é dia 22 de junho, são 5 horas da tarde e essa é a aula do nono ano. Avisos importantes do dia, senhores, são os seguintes. O primeiro deles, vocês devem ter notado que ontem eu postei para vocês a atividade de recuperação semestral lá na plataforma do Google Classroom, e essa atividade é para todos vocês. Professor, mas eu não fiquei de recuperação, minha nota foi boa, pá, fui lá pegar o boletim na escola e tá tudo certo. Pois bem, acontece o seguinte, a atividade de recuperação, ela vai substituir a sua nota mais baixa. Então, por exemplo, vamos supor que você passou com 6 no primeiro bimestre, tranquilo? E 8 no segundo. Aí você faz a atividade de recuperação e tira 7. Beleza? Vale 10 pontos a atividade de recuperação, você tira 7 pontos. Essa sua nota 7 vai substituir a sua nota 6 lá do primeiro bimestre e a sua 8 do segundo fica de boa. Então, só vai aumentar a sua nota, você não tem nada a perder. Vamos supor que você tire 3 pontos na recuperação. Eu não vou mexer na sua nota porque eu vou considerar só a nota mais alta. Tranquilo? Então, se você não conseguiu fazer umas atividades, chegou muito tarde aí, tal, ficou com zero em alguns dos bimestres, porque teve uma galera que ficou com zero, né? Galera que nunca entrou na plataforma, nunca pegou material impresso, tem uma galera aí que está com zero. Se esse é o teu caso, faz atividade de recuperação, porque essa nota vai recuperar a nota do bimestre. Tranquilo? E se você já passou nos dois, faz também, porque se você tirar uma nota mais alta, eu posso aumentar a sua nota do primeiro ou do segundo. E isso é bom, né? Dá uma enfeitada no seu boletim, dá aquela melhorada na nota para ficar mais fácil no final do ano e etc. Isso nos leva ao nosso segundo aviso. Por que você precisa ficar com a sua nota mais fácil no final do ano? Por que seria interessante? Porque tudo indica que em agosto agora a gente volta às aulas semipresenciais. Como assim semipresenciais? As vacinações dos professores estão bem atrasadas, mas parece que vai rolar mesmo com atraso. Então, se tudo der certo, a gente tem que ficar de olho nas notícias, mas se tudo der certo, em agosto a gente volta à aula meio a meio. Em uma semana você vai ter aula no colégio, na outra semana você vai ter aula aqui na plataforma. Porque aí só vai ficar metade da turma lá na sala de aula, na metade da turma vai no colégio, então metade na plataforma, depois troca. E aí não fica aglomerado lá na sala de aula. Então, se voltar presencial, provavelmente vai ser híbrido, tranquilo? E aí, além de ter as atividades aqui no Google Classroom, igual a gente já está tendo, você ainda vai ter que ir para a escola, fazer as atividades comigo lá, estudar lá, fazer prova e etc. Beleza? Então, vai ficar um pouquinho mais difícil do que está agora se voltarmos à aula presencial ou híbrida. Portanto, pode ser que você precise de recuperar sua nota sim. Já faz logo essa atividade, tenta aumentar o máximo possível a nota para evitar problemas futuros. Tranquilo? O nosso terceiro e último aviso é que essa é a nossa penúltima aula do bimestre. Daqui 15 dias teremos a última aula, fechando o segundo bimestre, beleza? E então você tem que ficar atento aí às atividades que você ainda não tiver feito. Dá uma olhada se tem atividade lá atividades extra, né, que não são avaliativas, aquelas atividades de nota formativa, aquela atividade que vale 2 pontos e tal, sábado letivo, todas essas atividades extras, tira aquele atraso ali se você estiver devendo alguma, porque o bimestre já está acabando. Tranquilo, queridos? Não vá ficar de surpresa aí. Ah, meu Deus, eu não fiz a segunda atividade avaliativa, eu só fiz uma delas e fiquei com 3 pontos na média. Problema seu, amiguinho, beleza? O professor sabe me informar se vai ter férias? Vai sim, Giovana. O período para o recesso, se eu não me engano, começa no dia 17. Deixa eu dar uma checada aqui no meu calendário que eu te informo a data com certeza. Ó, recesso escolar Professor, para estudantes e professores, do dia 17 de julho ao dia 1º de agosto. Pode falar, Kathleen. a professora de português falou que ainda vai ter uma semana sem aula por causa que vão fechar a nota? Eu não tenho certeza de como vai ser isso daí. Pode ser que na semana de fechar a nota tenha mesmo um períodozinho para mais. Mas a secretaria vai informar vocês direitinho. Deve ter um grupo de WhatsApp da sua turma, ou qualquer coisa você pode ir até o colégio para perguntar lá na secretaria que eles vão te dar o calendário todo certinho, igual você está vendo aí na apresentação. Esse calendário está lá no colégio também, com todas as datas importantes. Tranquilo? Ah, tá, Mas a obrigada. princípio, por nada. A princípio, o recesso escolar para estudantes
professores, é do dia 17 de julho até o dia 1º de agosto. Tranquilo? Vão ser uns 15 dias aí que vocês vão ter de recesso, uns 13 dias aí. Dá um período de 2 semanas sem aula para descansar. Beleza? Esses são os avisos importantes de hoje. E a nossa aula de hoje, continuando as nossas aulas polêmicas, né? A gente está falando de nazismo, está falando de Segunda Guerra Mundial e tal. Estamos estudando o século XX, que foi o século mais violento de toda a história de toda a humanidade. Então a gente vai ver muita violência nessas aulas aí esse ano todo, beleza? A gente já estudou a Primeira Guerra Mundial, já estudou como Hitler se tornou o governante da Alemanha. Hoje a gente vai estudar como foi o governo dele e o que foi a Segunda Guerra Mundial, em linhas gerais. Eu vou deixar bastante conteúdo para vocês assistirem sobre a Segunda Guerra, né? Tem muita coisa sobre esse assunto, muito documentário, muita coisa boa, muito filme sobre isso daí. E eu vou deixar os links todos para vocês no material de hoje. Na aula do 8º ano, teve um aluno que me perguntou: professor, como é que eu assisto a gravação da aula que eu nunca achei? Bom, vou te mostrar. Você vem aqui no seu Google Classroom. Permitir. Vamos supor, você é aí do 9º D, beleza? Assim que você abrir sua sala, vocês estão conseguindo enxergar aí na apresentação? Tem o 9º D aí na apresentação. E aí você vai Sim. procurar, muito bem. E aí você vai procurar uma postagem mais ou menos igual a essa que está marcadinha aí, ó. Afonso Alves Ribeiro postou um novo material, 2 pontos. A crise de 29, fascismo e nazismo, dia 8 de junho. Quando você clica nesse material, ele vai mostrar o título ali em cima, e aqui embaixo estão todos os links. Esse material aqui tem 4 links diferentes, estão vendo? Um deles é a gravação da nossa aula. Como na nossa última aula eu tive que falar sobre Holocausto, tive que falar sobre umas coisas meio violentas, né, nazismo, totalitarismo, tinha foto do Hitler e tal, eu coloquei o link para a videoaula no meu Sparkle. Geralmente é no YouTube, mas dá no mesmo. Você clica aqui no link que ele vai abrir o vídeo, beleza? Aí tem aula de história do Afonso, pá, e aí você vai ver aí o vídeo. Esse vídeo que está linkado em todos os conteúdos é a gravação da nossa aula. Beleza? Vou colocar no meio aí do ponto para vocês verem. Basicamente, é a nossa aula normal, do jeitinho que vocês estão vendo agora. Professor, se eu posso assistir a gravação, para que eu vou entrar na aula online? Porque na aula online, se você precisar, eu posso voltar um slide. Se você não tiver entendido alguma coisa, eu posso voltar. Se você quiser acrescentar alguma coisa, você pode falar, né, a gente vai debater um pouquinho mais, e isso é muito bom, porque você aprende mais desse jeito. Então, se você tiver como, eu super aconselho que vocês assistam às aulas ao vivo. A gravação é mais para quem não tiver jeito de estar presente ao vivo mesmo. Belezinha? Então, tá aí explicadinho para vocês como acessar a gravação das aulas. É só procurar o conteúdo lá no Google Classroom. Dito isso, a gente começa então a nossa gloriosa aula de hoje. Gloriosa porque quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, nós falamos de heróis. Hoje nós vamos falar sobre heróis e vilões, é claro, né? A Segunda Guerra Mundial às vezes parece até que é uma coisa de mito, parece que é uma coisa de lenda, não parece que foi real, de tanta coisa cabulosa que aconteceu. Eu vou falar algumas delas para vocês hoje, mas tem muitas mais. Por isso que eu vou indicar vários documentários para vocês, porque esse tema ele é incrivelmente completo. Beleza, queridos? Para vocês que têm um livro didático, esse conteúdo está na página 120. Pois muito bem, recapitulando o que a gente já estudou sobre nazismo e fascismo. O Mussolini, Benito Mussolini, subiu ao poder na Itália por meio da crescente participação política e apoio do rei italiano Vítor Emanuele III. A gente viu que o Mussolini criou a corrente ideológica até hoje chamada de fascista, né? Os fascistas. Na Alemanha, semelhante ao que o Mussolini fez, o Adolf Hitler crescia politicamente a cada eleição até se tornar chanceler, ou o supremo governante ali, logo abaixo do presidente da República. Beleza? O chanceler da Alemanha é mais ou menos como um primeiro-ministro em uma monarquia parlamentar. E em 1933, o parlamento alemão foi incendiado. Eu mostrei para vocês a foto lá do incêndio no Reichstag, e o Hitler culpou os comunistas, oferecendo para combater eles e tal, dizendo que era uma ameaça e tal, e desse jeito o povo elegeu ele, ou escolheu que ele se tornasse o Führer, ou seja, o comandante supremo da Alemanha. Basicamente, o cara criou um problema para vender a solução. E foi assim que ele conquistou o poder por meio de um golpe de Estado.
Tudo tranquilo até aí, queridos? Isso tudo é aula esse é conteúdo da aula passada, e para a aula de hoje a gente vai ver como era o governo nazista. Bom, o Terceiro Reich, ou seja, o Terceiro Reino, como é chamado, né, esse período hitlerista da Alemanha, a história da Alemanha basicamente são 3 reinos e 3 repúblicas, certo? O primeiro reino é o Sacro Império Romano-Germânico. O segundo é o governo do Kaiser Wilhelm durante a Primeira Guerra Mundial, foi o Segundo Reich. E o Terceiro Reich foi aí então o do Adolf Hitler na Terceira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial. E as 3 repúblicas foram a República de Weimar, entre a Primeira e a Segunda Guerra, a República Moderna, de hoje em dia, e a Primeira República lá entre o Sacro Império Romano Germânico e o Segundo Reich. Então, foi intercalado. O Império, uma República, um Império, uma República, um Império do Hitler e a República que é hoje. Basicamente, essa é a história da Alemanha, politicamente falando. O Terceiro Reich, então, começou após a morte do presidente Paul von Hindenburg, que era aquele barrigudão que eu mostrei para vocês, do bigodão, na época que o Hitler era chanceler. Esse presidente morreu, e aí, dado a ameaça comunista lá do incêndio do Reichstag e tudo mais, os alemães escolheram não eleger um próximo presidente, e sim elevar o chanceler Hitler ao posto de Führer, ou seja, imperador, certo? De acordo com a ideologia presente lá no livro Minha Luta, que eu falei para vocês também, o livro que o Hitler escreveu na cadeia, os judeus na Alemanha começaram a ser perseguidos, porque a ideologia alemã dizia que o inimigo de fora, ou seja, o judeu, era quem ameaçava a estrutura do país. E eu tinha explicado para vocês que essa ideia do Hitler era cruel e genial. Por quê? Não existe forma melhor de unir uma galera do que colocar uma ameaça de fora, né? Eu até usei o exemplo. Tá você e o seu melhor amigo brigando e tal, discutindo, não estão contentes um com o outro. Aí chega outra pessoa que não é amiga de nenhum de vocês dois e começa a xingar o seu amigo. Rapidinho você vai defender o seu amigo, mesmo vocês estando brigando. Porque uma ameaça interna une os aliados internos, uma ameaça externa, perdão. Então, essa ideia de o outro, aquele povo que não é alemão, mas que mora na Alemanha, que é o caso dos judeus, isso tudo foi muito usado pelo Hitler para subir ao poder. E aí vocês estão vendo na imagem os soldados nazistas, né, o pessoal da SA, que era a polícia do partido nazista, pintando a estrela de Davi numa loja, escrevendo aí Jude, né, Jude, em alemão significa judeu, né? Então o que eles estão dizendo com isso aí? Estão mostrando que aquela loja, o dono daquela loja, é um judeu, e que se você é alemão, você não deveria comprar naquela loja, deixe esse judeu ir à falência, porque ele não merece estar na Alemanha. Basicamente é isso que começou a acontecer assim que o Hitler subiu ao poder de comando lá, né, domínio supremo lá da Alemanha. Tranquilo? Então, essa perseguição aos judeus começou cedo. O antissemitismo na Alemanha existia mesmo durante a Primeira Guerra Mundial. Aliás, desde a época da Roma Antiga, que haviam perseguições ao povo judeu. O povo judeu é perseguido desde a antiguidade. Beleza? Até a criação do Estado de Israel, nos anos 60, nos anos 40, perdão, o povo judeu não tinha terra. Onde eles viviam, eles eram perseguidos. Tranquilo, queridos? Como é que o Hitler ia, então, reerguer a economia da Alemanha nazista, né, da Alemanha sob o seu comando? A Alemanha estava se recuperando das punições da Primeira Guerra Mundial. Vocês devem se lembrar da nossa aula em que eu falei que, apesar de a culpa da Primeira Guerra Mundial ter sido da Sérvia, foi a Sérvia quem começou a Primeira Guerra Mundial, matando o Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. A Alemanha lutava muito bem, eles usavam armas químicas, armas biológicas, eles eram um inimigo poderoso. E aí o mundo inteiro se voltou contra a Alemanha justamente para conter esse inimigo tão poderoso, né? Essa galera que dominava tão facilmente a Europa. E aí eles estavam sendo punidos pela Primeira Guerra Mundial, lá com a República de Weimar. E eu falei para vocês que na República de Weimar as taxas de pobreza, de miséria na Alemanha subiram enormemente, porque a Alemanha foi muito punida pela Primeira Guerra Mundial. Inclusive, a Alemanha tinha se tornado, eu falei para vocês, uma capital europeia de turismo sexual. As mulheres alemãs estavam tão desesperadas porque não tinham como comer, que elas se prostituíam, e pessoas iam da Europa inteira visitar a Alemanha por causa do grande número de prostitutas.
Então, mais ou menos como fazem no Brasil hoje, na época do carnaval, aquele turismo sexual horroroso que a gente sempre ouve falar, era isso que acontecia na República da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. O Hitler não queria nada disso. Ele falou: a gente vai reerguer a população alemã. E para que as mulheres alemãs não precisem recorrer a isso e que para as pessoas alemãs não passem pela miséria, pela fome, né, pela pobreza, nós vamos reerguer a economia alemã. E o melhor jeito de fazer isso vai ser expandir o nosso território. Então a gente vai conquistar terras que nós consideramos vitais. Diga, Matheus. Professor, a Alemanha estava completamente em destruição, toda na miséria, né? O Hitler simplesmente chegou e assumiu o poder, saiu reerguendo a Alemanha ou ele teve que enfrentar alguém? Pois é, ele tinha a oposição, existia um partido comunista da Alemanha, por exemplo, existiam partidos social-democratas na Alemanha, por exemplo, também. Só que o povo alemão associava a essas pessoas as crises que a Alemanha passava. Por quê? O governo da Alemanha, esse governo social-democrata, ele surgiu quando o Segundo Reich caiu, né? Quando o imperador, o Kaiser Wilhelm lá, caiu. Então, basicamente, eles diziam, cara, a gente está na merda porque quem criou essa merda foram esses partidos que estão aí. E aí o Hitler falou, então, tá vendo esses partidos que estão aí? Eu odeio todos eles. Então, se vocês me apoiarem, eu vou reconstruir a Alemanha. Entendeu como é que é? Os alemães associavam aos outros partidos os problemas que a Alemanha estava vivendo. Porque, de certa forma, a culpa foi deles. Foram eles que assinaram lá o Tratado de Versalhes, que punia a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. Entendeu como é que é? O Hitler, então, não teve muita dificuldade. Daí acontece o seguinte: ele falou, olha, a gente pode desenvolver a nossa indústria, só que para isso a gente vai precisar de mais terra. A gente perdeu nossas colônias na Primeira Guerra Mundial, né? O Tratado de Versalhes tirou nossa colônia. Então, já que a gente precisa de espaço, a gente precisa de mina de carvão, mina de ferro, coisa para produzir a nossa economia e tal, né? Para melhorar a nossa economia, a gente tem que ter um espaço vital, que faz parte da ideologia nazista também. O Lebensraum, em alemão, significa espaço vital. É um espaço que a Alemanha precisava para sobreviver, segundo Adolf Hitler. E esse espaço incluía a Áustria no sul, parte da Polônia no leste e parte da França, que era a Alsácia-Lorena, ali no oeste. Ou seja, a Alemanha precisava se espalhar. Vocês estão vendo aí na foto o quanto a Alemanha se espalhou durante a guerra. A parte vermelha mais escura era o espaço vital e a parte vermelha mais clara foram as conquistas do Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Basicamente, em 1941, toda essa porção vermelha da Europa que vocês estão vendo aí era a Alemanha. Tranquilo, queridos? Então, o Hitler ele desenvolveu essa ideologia e ela era genial para crescer a economia. Por quê? Primeiro, ele perseguia os judeus que eram donos de bancos. Ele dizia, olha, o povo alemão está aqui pagando juro, a moeda não vale nada e isso é culpa dos bancos. Então o governo alemão vai tomar conta do banco. Nacionalizava os bancos. Expulsava os judeus, mandava eles para o campo de concentração e agora aquele banco que era de um judeu pertence à Alemanha. E aí a gente vai emprestar o dinheiro desse banco para as pessoas, cobrando menos juros. O Hitler era muito contrário aos juros, porque dizia que essa era uma prática de judeu, emprestar dinheiro e cobrar com juro. Então, os bancos alemães passaram a reduzir drasticamente as taxas de juros nos empréstimos. E com esses empréstimos, os alemães começaram a construir indústrias. Na indústria tem emprego, a galera vai lá para martelar metal, para trabalhar e tudo mais. E aí, trabalhando, a galera ganha dinheiro, ganhando dinheiro de salário mesmo. A galera vai gastar esse dinheiro comprando comida, o que vai produzir mais comida e a economia inteira começa a andar. Então, basicamente, expandir e nacionalizar as coisas que ele ia tomando, principalmente dos judeus e de todo mundo que ele expulsava da Alemanha, ele começou a reerguer a indústria, a economia inteira da Alemanha. Tranquilo? Basicamente, ele dizia: a Alemanha é para os alemães. Se você mora na Alemanha, tem muito dinheiro e não é alemão, você vai embora e o seu dinheiro fica. Entendido até aí? Foi basicamente assim que ele reconstruiu o país. Como é que o mundo reagiu a isso? Poxa vida, o Hitler está dominando espaços, né? Ele está crescendo, ele anexou a Áustria era um país separado da Alemanha, ele foi lá, e aí os austríacos nem quiseram lutar, eles falaram, não, a gente também fala alemão, a gente é igual, vamos entrar aí. Aí juntou a Áustria com a Alemanha de novo. E o mundo olhando aquilo tudo, se recuperando ainda da Primeira Guerra Mundial, tudo bombardeado, tudo destruído, né? A Primeira Guerra Mundial foi extremamente sangrenta. Aí o mundo falou, cara, deixa a Alemanha crescer de volta. A gente está tudo ferrado também, entendeu?
Deixa os caras lá. A Rússia também tinha saído dos assuntos mundiais. A Rússia não queria mais se meter com a Alemanha. Eles queriam fortalecer o governo comunista deles. Em 1917 tinha nascido a Rússia comunista. Eles ainda estavam ali construindo o governo, né, o governo comunista e tal. O Lenin tinha acabado de morrer, o primeiro presidente comunista. No lugar dele entrou o Stalin, e o Stalin estava organizando a produção agrícola da Rússia, nacionalizando as fazendas e todo aquele trabalho interno. O Stalin não estava nem aí para os problemas do mundo. Ele falou: dane-se o mundo, eu vou cuidar da Rússia. Beleza? E aí, com o mundo inteiro não fazendo nada, o Hitler e a Alemanha só cresciam. A França, esperta que era, falou: rapaz, esses caras tentaram invadir a gente aqui na Floresta das Ardenas, né? Na Primeira Guerra Mundial e tal. Então, para evitar aquele problema de trincheira, lembra que eu falei para vocês da guerra de trincheiras, que cavaram um buraco no chão e o nego ficava ali defendendo? Para evitar passar por isso de novo, a França construiu um muro, uma espécie de muro, proteções antitanques e bunkers entre a França e a Alemanha, para se proteger mesmo dos alemães. Essa proteção, essa linha de proteção existe até hoje, lá traços dela, você pode visitar os bunkers e tudo mais, é chamada de linha Maginot. A linha Maginot tinha obras e construções ali de concreto por onde os tanques de guerra não conseguiam passar. Então era uma linha defensiva em toda a fronteira entre a França e a Alemanha. Em 1936, já durante o governo do Hitler, os Jogos Olímpicos do mundo, né, as Olimpíadas, aconteceram na Alemanha nazista. Era uma tentativa de mostrar ao mundo inteiro, né, os países da Europa mostrarem para o mundo, falar: olha, a Europa está em paz, fiquem tranquilos, não se preocupem com o Hitler, ele é inofensivo, tá? Olha aqui, ó, os jogos estão acontecendo, tá todo mundo praticando esporte lá, o Hitler é só mais um governo alemão, fiquem tranquilos. Era isso que o mundo queria acreditar, porque ninguém queria mais guerra, estava todo mundo cansado disso. Então, deixa o Hitler governar do jeito que ele quiser governar lá, e a gente não se mete. Estão vendo aí fotos, então, das Olimpíadas de 36 na Alemanha nazista. Inclusive, até tem o portão de Brandeburgo, né, aquela construção ali em forma de um retângulo ali, onde você passa embaixo, né, um portão mesmo, com a suástica ali, a bandeira com a suástica pendurada, e os maratonistas correndo ali e tal, como se não tivesse nada demais acontecendo, certo? Porque o mundo queria que o Hitler ficasse de boa lá e não arrumasse confusão. Só que o Hitler queria confusão. Então a Segunda Guerra Mundial aconteceu por descuido de outros países. Sim, Giovana, exatamente isso. Se os outros países tivessem monitorado a situação na Alemanha e controlado o Hitler, nada da Segunda Guerra teria acontecido. Só que cada país queria resolver os próprios problemas, porque teve Primeira Guerra Mundial, teve crise de 29, teve um monte de problema. Cada país queria cuidar dos seus próprios problemas. Falar: larga a Alemanha para lá, deixa eles crescerem. Foi por causa disso, sim, que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. O Hitler, ele queria confusão. Ele não ia respeitar o Tratado de Versalhes. Ele queria as colônias, ele queria o espaço da Alemanha de volta. Vocês estão vendo aí, então, no mapa, né, que eu peguei do Google Maps aí, tem a Alemanha, e na fronteira com a Alemanha, ali no leste, entre a Alemanha e a Bielorrússia, tem um paísinho chamado Polônia. E acontece que a Polônia é um país crucial. É muito importante. Primeiro ponto, a Polônia tinha um solo muito rico. Tinha muitas minas de ferro de onde poderia se fazer aço, né, para a indústria pesada da Alemanha. E a Polônia é cheia dessas minas. Como se não bastasse isso, tem um grande número de judeus que moram na Polônia, inclusive até hoje. A Polônia é um grande centro de cultura judaica, né? Fora de Israel, o país com o maior número de poloneses é a Polônia, até hoje. E aí os alemães olhavam e falavam: então os judeus moram tudo nesse país e eles são donos dessas minas de metal aí que a Alemanha precisa para crescer. Mano, vamos invadir a Polônia. Tá entendendo como é que é? A Polônia era um país fraco, eles ainda nem tinham tanques de guerra, para você ter uma ideia. Quando Hitler invadiu a Polônia em 1939, os poloneses se defenderam com cavalos. Eles tinham cavalos e armas ainda. Era um país bem antigo ainda se comparado com outros países. Então, chegavam os alemães com tanque de guerra invadindo a Polônia e os poloneses lutando com cavalos. Eram heróis mesmo, tá entendendo? Porque mesmo não tendo a tecnologia, mesmo não tendo armas, eles tentaram se defender do jeito que eles podiam. Claro que foram derrotados, né? Então, a Polônia é um país cheio de riquezas, muito atraente para os alemães e muito fraco. Isso é uma combinação explosiva. Se você tem muito dinheiro e você não tem como defender esse dinheiro, meu amigo, daqui a pouquinho você vai ser roubado. Beleza?
E aí o Hitler, querendo invadir a Polônia, chamou o Stalin para conversar, o governante da Rússia, e falou: Stalin, chega aqui. Tá vendo esse país aí que faz fronteira com a Rússia, a Polônia? Então, a gente podia rachar ele meio a meio, cara. A Alemanha pega metade da Polônia pra gente, a Rússia pega metade da Polônia para lá, e o mundo não vai fazer nada, porque a Rússia é poderosa, a Alemanha é poderosa, ninguém quer se meter com a gente invade a Polônia, divide meio a meio e fica tudo certo. Que tal? E aí vocês estão vendo a charge aí, o Hitler dançando num noivado com o Stalin vestido de noiva, né? O bigodão do Stalin aí, né? O governante russo. Eles fizeram um pacto. Muita gente diz, os russos odiavam os alemães, os comunistas odiavam os nazistas e tudo mais, nazista não gosta de comunista. A verdade é que esses caras se juntaram para invadir a Polônia. Eram dois safados, o Hitler e o Stalin. De olho nas riquezas da Polônia, o Stalin e o Hitler firmaram um pacto de não agressão, ou seja, a Rússia não bate na Alemanha, a Alemanha não bate na Rússia e fica tudo certo. E aí invadiram a Polônia ao mesmo tempo. O Reino Unido e a França falaram: olha, é o seguinte, se vocês invadirem a Polônia, a Inglaterra vai declarar guerra à Alemanha. E aí o Hitler falou: isso é história. A Inglaterra não vai ter coragem, isso é fake, eles estão só ameaçando e não vão fazer nada. E o Hitler realmente acreditava nisso. E esse foi um grande erro do Hitler. Por quê? Assim que ele invadiu a Polônia, vocês estão vendo aí no mapa a divisão da Polônia meio a meio, a parte azul foi para a Alemanha, a parte vermelha foi para a Rússia. Assim que eles invadiram a Polônia, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. Era então o início da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começa com a invasão da Polônia, que é para a galera que está com o caderno aí anotando, esse é o ponto mais importante de toda a aula de hoje. Como começou a Segunda Guerra Mundial? Resposta: com a invasão da Polônia em 1939. Beleza, queridos? Então, assim começa a Segunda Guerra Mundial. Em 1º de setembro, a Alemanha e a Rússia invadiram a Polônia juntas, igual eles tinham combinado. 2 dias depois, no dia 3 de setembro, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. E aí criaram os aliados. Diga, Matheus, pode falar. Professor, quando o Hitler e a Rússia que atacaram a Polônia, né? Isso. Quando a Inglaterra declarou guerra, eles uniram forças para conseguir combater? Uniram. A Inglaterra e a França estavam meio destruídas ainda por causa da Primeira Guerra. E é por isso que o Hitler não acreditou que eles iam realmente declarar a guerra. Mas eles uniram forças, inclusive tem estudos de tecnologia, de armas novas, de tanques novos, que eram comuns entre França e Inglaterra. Eles trabalharam juntos para desenvolver essas armas para conseguirem lutar contra a Alemanha. Beleza? Enquanto isso, a Alemanha e a Rússia já tá um pouco mais melhorada, né? Mais estabelecida. Exatamente. A Alemanha e a Rússia eram as duas potências mais poderosas da Europa nessa época. Tá entendendo? Eram os dois grandalhões da Europa, a Alemanha e a Rússia. E eles estavam unidos, né? Invadiram a Polônia juntos. A Inglaterra e a França não tinham nenhuma chance. Eles declararam guerra à Alemanha, mas a Alemanha e a Rússia, batendo na Inglaterra e na França, eles iam perder cabuloso. Porque a Alemanha e a Rússia eram muito poderosos. Tá entendendo? A Polônia caiu muito rápido, porque o Hitler tinha uma tática de guerra chamada Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago. Se você invadir um país rápido o suficiente, não dá tempo desse país se organizar para se defender. Você está vendo aí nas fotos a Alemanha invadindo a Polônia, tanto por terra, com um monte de tanques de guerra, tudo de uma vez, quanto por ar, né, com a Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, com os aviões de última geração invadindo a Polônia. A Polônia foi dominada em menos de uma semana. Imagina isso. Segunda-feira você é polonês, na sexta-feira seu país não existe mais. Basicamente foi isso que aconteceu na Polônia em setembro de 39. E aí o Hitler pensando, não estou nem aí para a França e para a Inglaterra. Eles declararam guerra contra a gente, mas a gente é forte. Tenho eu e a Rússia aqui, a gente é cabuloso. Mas o Stalin era comunista. Comunista é tudo safado, cara. Em 1940, era setembro, quando começou 1940, 3, 4 meses depois de invadirem a Polônia, o Stalin traiu o Hitler. E aí ele quebrou o pacto com a Alemanha, se aliando aos aliados, a França e a Inglaterra. O Stalin chamou os ingleses para conversar e falou, olha, seguinte, o Hitler invadiu lá, eu não sabia de nada, ele manteve o pacto Ribbentrop-Molotov escondido, claro, ninguém nunca ficou sabendo que a Alemanha, a Rússia tinha invadido a Polônia junto, eles mantiveram isso em segredo.
E aí a Rússia falou, olha, ele invadiu a Polônia lá e tal, e eu vou ajudar vocês. A Rússia traiu a Alemanha. E aí o Hitler ficou isolado. Tipo, tem a Alemanha, que estava contando com o apoio da Rússia, agora vai ter que lutar contra a Rússia, mais Inglaterra e mais França. Ferrou. A Alemanha tá ferrada. E agora, como é que vai ser? Bom, Blitzkrieg. Já que a gente não tem como vencê-los, a gente tem que vencê-los rapidamente, sem dar tempo deles se organizarem. O Hitler percebeu que ele estava em minoria, né? Os russos traíram ele, se uniram aos aliados, e aí ele falou: então, se a gente invadir muito rápido, a gente vence a França, porque a França ainda está destruída da Primeira Guerra Mundial. A tática alemã, então, de ação rápida, não deu tempo para os países invadidos se defenderem, igualzinho aconteceu com a Polônia. Em 2 meses de guerra, lá desde setembro, quando invadiu a Polônia, 2 meses depois só, a Dinamarca e a Noruega já tinham sido conquistadas pela Alemanha nazista. Em maio de 1940, ou seja, logo depois da traição do Stalin, a Alemanha já tinha conquistado toda a França, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. É esse mapa que vocês estão vendo aí de vermelho que eu tinha mostrado mais cedo. Então, vocês estão vendo que essa partezinha aí ao sul da ilha da Inglaterra, essa parte vermelha onde está o meu mouse, não sei se vocês conseguem ver ele se mexendo aí, isso aí é França, beleza? O Hitler invadiu a França em questão de meses, já que a França tinha declarado guerra contra eles, então eles invadiram a França muito rápido, sem dar tempo dos caras se defenderem. E aí no meio vocês estão vendo a foto do Adolf Hitler posando aí para a foto na frente da Torre Eiffel, em Paris. Mas, Pro professor, Hitler, ele invadiu sozinho, sem a... Ai, qual é o nome da... A sem a Rússia? Rússia. Sem a Rússia. Invadiram só os exércitos alemães. Ele pensou, a gente está em minoria, se a gente não agir rápido, a gente vai acabar perdendo. Então a gente tem que ser muito rápido. Blitzkrieg em alemão significa guerra relâmpago, sacou? Os alemães invadiram sozinhos a França e eles venceram, porque não deu tempo da França se defender. Apesar da França ter construído a linha Maginot, apesar de ter toda aquela estrutura defensiva, os alemães tinham tecnologia nova muito forte. Eles tinham criado um novo tipo de tanque de guerra chamado Panzer. O Panzer era um tanque de guerra que, além de ter a blindagem que era usada na Primeira Guerra Mundial, ele tinha a velocidade de carros da época. Ele era veloz igual um carro. Então a parada era rápida, super armadurada, com armadura grossa e um canhãozão gigante de 8 centímetros. Cara, 8 centímetros é a sua mão fechada. Tipo assim, de largura, entendeu como é que é? A bala do tanque de guerra lá alemão, o Panzer, era a grossura do seu punho, assim, um tiro, entendeu? Então era muito forte, era uma tecnologia muito devastadora. A França não tinha a menor chance. Eles caíram em maio de 40 e aí a Alemanha tinha tudo para vencer. Falaram, não, beleza, a gente vai invadir rapidão aqui e vai dar tudo certo. Contra a Inglaterra, entretanto, eles não conseguiram. Todas as tentativas do Hitler de invadir as ilhas britânicas não deram certo. Tanto por submarinos quanto por aviões, eles bombardearam várias cidades britânicas e, apesar disso, a Inglaterra não caiu. A Inglaterra continuou lutando até o fim da Segunda Guerra Mundial, sem nunca ter sido dominada, mas foi muito perto, por causa da tática de Blitzkrieg. E como se não bastasse ter o Hitler lá com toda a tecnologia dele, ele começou a ter aliados, né? Lembra que eu falei do Mussolini, o governante da Itália? Ele falou, ô Hitler, a gente te ajuda. A Itália e a Alemanha são irmãos e os soldados italianos vão ajudar os alemães na guerra. O problema é que os soldados italianos eram bastante inúteis, assim, eles não tinham treinamento, não tinham tecnologia. A Itália não existia como um país até a Primeira Guerra Mundial. A Itália é um país bem novo, assim, ela surgiu depois de 1915, se eu não me engano, foi a unificação italiana. Então a Itália nem era um país até bem pouco tempo atrás, e a ajuda do Mussolini foi bem inútil, assim, tipo, ele ofereceu uns tanques, uns soldados e tal, mas o Hitler tem várias ocasiões, vários documentários em que tem escritos, né, e trechos lá dos diários do Hitler, dele reclamando de como os italianos não ajudavam, não serviam para nada e tal, porque não tinham treinamento, não tinham munição, não tinham arma, não tinham nada, basicamente. Só que apesar dos italianos não ajudarem tanto, outro aliado da Alemanha era muito perigoso, e esse aliado era o Império Japonês. O Império Japonês era governado pelo imperador Hirohito, e ele também estava se expandindo lá do outro lado do mundo. Ele invadiu a Manchúria, que era uma região da China, tinha invadido a Coreia, tinha invadido boa parte do Sudeste Asiático ali, onde hoje fica Vietnã, esses países todos do Sudeste Asiático ali, e o Japão estava crescendo. E o Japão tinha um problema sério de tecnologia. Por quê? Apesar de terem muita capacidade de desenvolver armas perigosas, como tanques de guerra, o Japão não tinha terra, a ilha japonesa é pequenininha.
Então ele invadia, por exemplo, a China para ter acesso às minas de ferro, de metal, para construir lá as suas máquinas de guerra. Então, era por isso que o Japão estava se expandindo. E aí ele falou, o Hirohito, né, o imperador japonês, se comunicando com o Hitler, ele falou, olha, o Japão fica do outro lado da Rússia. Vocês devem estar vendo aí no mapa que tem Rússia logo em cima, né? A Rússia é um país gigantesco. Então, a gente pode distrair os russos aqui, invadir eles pelos dois lados, os alemães de um lado e os japoneses do outro, e desse jeito a gente vence a Rússia. O Hitler falou, então os japoneses são aliados importantes. Desse jeito, o Império Japonês acaba de entrar nos aliados dos alemães, criando aí o eixo, que a gente costuma chamar de brincadeira aí de o eixo do mal, né? Os 3 países aliados, né, que são os heróis da história, vamos dizer, França, Inglaterra e Rússia. E os 3 países do eixo do mal, quem eram? Alemanha, Itália e Japão. Beleza? O imperador Hirohito declarou apoio ao alemão depois que que a guerra na Europa começou. E aí ele representava uma ameaça séria aos russos, porque a Rússia estava sendo ameaçada agora em 2 frentes. E tinha um outro detalhe, porque se você entende que a Terra é redonda, né, se você não for um terraplanista, você sabe que o Japão tem o Oceano Pacífico indo para a direita ali, e logo depois você chega nos Estados Unidos, né? Então, a gente vai estudar mais para frente aí, que foi graças ao Japão que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial mais tarde, beleza? Os americanos tinham uma base militar nas ilhas do Havaí. O Havaí, se você procurar aí no mapa mundi, deixa eu ver se eu acho o mapa mundi bem aqui. Mapa mundi. O Havaí ficava muito próximo do Japão. Basicamente, cadê? Eu queria... esse mapa aqui vai estar pequeno, mas tudo bem. Vocês estão vendo o Japão aqui à direita, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui para vocês verem melhor. A gente tem o Japão aqui à direita, e as ilhas do Havaí ficam logo aqui no Oceano Pacífico. Como a Terra é redonda, passando do Havaí logo um pouquinho mais, a um curto espaço de tempo, voando, né, com aviões e tal, você chega no território japonês. Então, essa base do Havaí, ela era tática, ela era estratégica. Os americanos usavam ela como um ponto para, se fosse necessário ajudar a Inglaterra e a França, eles poderiam invadir o Japão a partir do Havaí. Os japoneses sabiam disso, é claro, né? E falaram, então os americanos querem ajudar os aliados? Não vamos deixar. Essa base no Havaí a gente vai destruir. Essa base ficava muito perto do território japonês, e aí os japoneses atacaram a base em 1941. Tem um filme muito bom que, se vocês ainda não assistiram, eu super indico, chamado Pearl Harbor, é esse título desse slide aí, que é o nome da base, que significa Porto das Pérolas em inglês, era o nome da base no Havaí. E aí, quando os japoneses atacaram essa base, explodiram tudo lá, os navios e tal, os americanos declararam guerra ao Japão e ao eixo, né, à Alemanha. Então, por que os americanos entraram na guerra? Por culpa da destruição da base de Pearl Harbor lá no Havaí, por culpa dos japoneses. Talvez se os japoneses não tivessem destruído a base, o Hitler teria dominado a Europa inteira, porque sem a ajuda dos americanos, a gente teria perdido a guerra. Beleza, queridos? Então, esse episódio aí de Pearl Harbor, qual o nome do filme? É esse mesmo do título, Giovana, é Pearl Harbor. Está escrito aí no título da apresentação. É P-E-A-R-L-H-A-R-B-O-R. O Porto das Pérolas, Pearl Harbor. É o nome do filme. Filmaço de guerra, muito bonito também. Tem romance, tem um monte de coisa bonita. O filme é muito legal. Então, esse episódio, que é retratado lá no filme, marcou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial em 1941. Beleza? E claro, quando os Estados Unidos entram na parada, nós somos aliados históricos do cara, a gente entra também. E não é para puxar sardinha pro nosso pirão, não é querendo pagar pau pro Brasil, não, porque eu sou nacionalista, eu gosto muito do meu país, eu amo o Brasil, e nós fomos heróis. Acontece que tinha base dos Estados Unidos no Nordeste do Brasil, inclusive até hoje tem. Lá para eles lançam foguetes para o espaço, lá da base de Alcântara, se eu não me engano, lá em Fortaleza. E aí os alemães sabiam, né? Falaram, pô, os Estados Unidos entraram na guerra. E tem base dos Estados Unidos no Brasil. Então a gente vai afundar navio americano lá no Brasil, porque eu não quero outra base de apoio lá, não. E aí os alemães mandavam submarinos
aqui para a região do Brasil, lá no Nordeste, e esses submarinos afundavam os navios americanos. Enquanto isso acontecia, o presidente Getúlio Vargas aqui no Brasil, ele dizia, não vou me meter na guerra não, porque o Brasil é muito fraco, não tem como ajudar, e a ideologia do Vargas era parecida com a do Hitler, né? Tudo indicava que ele seria, né, aliado do Hitler. Até que o Hitler afundou os navios brasileiros sem querer. Submarinos alemães atacaram navios brasileiros, que nem eram de guerra, eram navios de comércio, né? E aí o povo foi para a rua, fez manifestação e tal, e diante dessa pressão popular, Getúlio Vargas declarou guerra à Alemanha. O Brasil entrava na Segunda Guerra Mundial em 1942. E aí o pessoal falava aqui no Brasil, rapaz, para o Brasil entrar na guerra, a gente não tem nem soldado direito, a gente é fraco. Para o Brasil entrar na guerra, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, cara. O Brasil não entra em guerra, não. É mais fácil uma cobra fumar. E aí, em 42, o Brasil mandou reforços militares, preparou os soldados, mandava os nossos soldados lá para os Estados Unidos para treinar e depois para a Itália para lutar. E o símbolo da nossa força expedicionária era a cobra fumando. Vocês devem estar vendo aí na apresentação, aí, na imagenzinha da esquerda, a cobra com um cachimbozinho na boca. E aí o lema da nossa força expedicionária era: a cobra está fumando. Vocês estão vendo isso escrito ali na munição se quem tiver no computador deve estar vendo mais claro aí, mas nessa bala grandona de artilharia que o soldado está segurando na foto da direita aí, tem escrito: a cobra está fumando. Ou seja, para quem não acreditava, o Brasil entrou sim na Segunda Guerra Mundial. E aí a gente pensa, né? Pô, professor, beleza, o Brasil entrou na guerra, mas vai fazer o quê? Um bando de brasileiro lá, sem roupa, sem nada. Olha a cara dos brasileiros ali, né? Tipo, esse povo do Nordeste, do Goiás, do Sul, um bando de roceiro. Deixa eu ligar a luz aqui, tá ficando escuro. Um bando de roceiro brasileiro indo lutar na guerra da Europa. O que tem a ver, professor? O que o Brasil ia fazer na guerra? Olha lá, o soldado nem tem dente, tá vendo na foto aí? O soldado nem tem um dente no meio aí. Que parada é essa? Esses brasileiros foram envergonhar a gente. Pois é nessa hora que eu vou te fazer amar o seu país igual a mim mesmo. Por quê? A Força Aérea Brasileira, por exemplo, tinha táticas inovadoras. Vocês já foram no desfile de 7 de setembro, lá no plano piloto? Tem aqueles desfiles e tal, né, da independência e tal. Tem a Esquadrilha da Fumaça. Já ouviram falar? Aqueles aviõezinhos que vão assim, fazendo as manobras e deixam um traço de fumaça para trás. Tem uma foto deles aí na apresentação. Aí a gente pensa assim, beleza, a Esquadrilha da Fumaça usa hélice, né, aquele avião antigão e tal. E nem era um avião militar, era um avião de correio, que servia para entregar carta e tal, né? E a gente mandou essa galera para a guerra. Pô, como é que... E os aviões alemães, eles eram a jato, já era uma tecnologia nova, né? Tinha super armas e tal. Como é que a gente ia lutar contra esses caras? Se os nossos aviões nem tinham arma direita, sabe? Era um avião antigão e tal. Vocês já se perguntaram por que a Esquadrilha da Fumaça solta fumaça? Para que serve aquela fumaça? Era muito simples. Tava o avião brasileiro lá, voando sobre o território alemão, certo? Foi mandado para a guerra e tal, tá sobrevoando a Alemanha, falando, olha, mandando informação, né? Tem um quartel aqui, tem tanques de guerra estacionados ali embaixo, não sei o que e tal. Aí o alemão via e fala, opa, tem um brasileiro lá, vamos derrubar esse avião aí. E aí aquele aviãozão super poderoso alemão atrás do brasileirinho. E o brasileirinho lá, voando com o seu aviãozinho de hélice, bem devagarinho. Quando o brasileiro olhava para trás e via que tinha um avião alemão atrás dele, ele falava, cara, ferrou, a gente vai ser destruído, né? O que a gente vai fazer? Tática. Vamos subir o avião, você tá voando assim, você sobe, zoom pra cima, e o alemão olha aquilo e fala, ó, esse brasileiro doido, cara. Ele foi pra cima, velho, ele quer ir pro espaço, o que é isso? E aí, subindo, o piloto brasileiro desligava o motor, desligava o motor do avião e soltava fumaça. Aquele monte de fumaça. E aí o alemão pensava, é o brasileiro burro lá, ó, estourou o motor do avião, vou deixar esse cara cair e vou atrás do próximo alvo. E aí ele largava o brasileiro e ia atrás de outro alvo. O brasileiro, o avião caindo, ligava o motor de volta, e agora ele estava atrás do alemão. Tiro no alemão, destruir os aviões alemães. Essa tática que a gente vê até hoje no 7 de setembro era usada pelos brasileiros da Força Aérea porque não tinham armas o suficiente. Então, já que você não tem tecnologia, você usa a inteligência. Finge para o cara que seu avião está com defeito,
que ele vai desistir de você e você pega ele por trás. A Força Aérea Brasileira conseguiu abater centenas de aviões alemães usando só tática e armas rudimentares. Como se isso não bastasse, o exército brasileiro, com soldados no chão mesmo, lutou em várias batalhas importantes lá na Itália. A gente foi importante para fazer a Itália se render e invadimos a Alemanha pelo sul. A batalha mais famosa em que os brasileiros lutaram é a Batalha de Monte Castelo. Na cidade de Montese, que fica perto desse Monte Castelo, até hoje, uma vez por ano, eles se reúnem, os italianos lá se reúnem e tocam o hino nacional do Brasil e hasteiam a nossa bandeira, em homenagem a nós que libertamos a Itália dos nazistas. Então, a Itália foi libertada lá no sul, na região de Monte Castelo, graças aos heróis brasileiros. E, claro, tem a história dos 3 heróis brasileiros, que eram 3 soldados dessa Batalha de Monte Castelo, que estavam ficando sem munição. Tinha toda a tripulação, toda a galera ali lutando junto com eles e tal, e aí os americanos falaram, nossa munição está acabando, a gente vai ter que recuar. E aí 3 brasileiros falaram, olha, a gente vai segurar aqui, aquele monte de alemão subindo, um destacamento inteiro, mais de 100 alemães subindo, e esses 3 brasileiros, só 3, falaram, beleza, a gente vai ficar aqui para trás, a gente fica atirando nos caras para eles não irem atrás de você, enquanto isso vocês fogem para a segurança. E aí o povo, os aliados todos fugiram, americanos, brasileiros e tal, fugiram, porque estavam sem munição, e os 3 brasileiros ficaram para trás, metendo bala nos alemães. A história diz que eles lutaram até a munição acabar, eles não se renderam. Quando a munição deles acabou, os alemães cercaram eles e mataram eles. E aí, algum tempo depois, quando a Alemanha se rendeu e tal, encontraram essa cruz, que vocês estão vendo a foto aí, com a plaquinha escrito em alemão. Os próprios soldados alemães enterraram os brasileiros lá e escreveram ali, 3 heróis brasileiros. Está escrito em alemão ali na plaquinha, vocês estão vendo na foto ali, Drei tapfere Brasilien, ou seja, 3 heróis brasileiros, escrito em alemão. Quando você luta tão bem ao ponto de o seu inimigo reconhecer o seu heroísmo, significa que você é um herói de verdade. Tá entendendo como é que é? Até hoje, eu não sei em qual é a cidade do Nordeste, mas tem uma cidade do Nordeste brasileiro, eu não lembro qual é agora, que tem um memorial à FEB, e tem uma estátua desses 3 soldados brasileiros segurando uma bandeira do Brasil, enquanto defendem uma trincheira contra a horda dos alemães. Então, o Brasil foi lá na Europa passar vergonha na Segunda Guerra Mundial? Não. Nós enviamos heróis, e é graças a nós que a Itália é até hoje um país independente. Beleza, queridos? Então, quando estudarem sobre o Brasil na Segunda Guerra, pode ter orgulho que a gente é cabuloso. Beleza? A gente é foda, velho. Pois bem, o início do fim. A Alemanha, então, teve a brilhante ideia de se vingar da Rússia. O Stalin traiu os alemães, a Rússia traiu a Alemanha, então a gente vai se vingar. Vamos invadir a Alemanha. E essa batalha, né, as batalhas tiveram várias na Operação Barbarossa, que foi a Alemanha invadindo a Rússia, perdão. Os alemães invadindo a Rússia. Teve a Batalha de Stalingrado, que foi uma batalha em que os alemães foram derrotados pelos russos. Os russos venceram no inverno, porque era muito frio, né, aquela coisa, o general inverno, como eles chamam lá na Rússia. Os soldados alemães não tinham casacos o suficiente, porque na Rússia no inverno tem regiões que faz menos 50 graus. Para você ter uma ideia, dentro do congelador da sua casa faz ali menos 2, menos 3 graus. No inverno da Rússia faz menos 50. Tá entendendo? E aí, os alemães mal preparados, lutando contra o frio e contra os russos, foram derrotados na Batalha de Stalingrado. E aí, desde essa batalha em diante, os nazistas começaram a amargar várias outras derrotas. Os russos começaram a vencer batalha após batalha, até invadir a Alemanha pelo norte. O Hitler perdia o norte para os russos, perdia o oeste para os americanos e perdia o sul para os brasileiros, em apoio aos canadenses e os demais tropas internacionais, das quais a FEB fazia parte. Então, de 43 em diante, os aliados começaram a vencer, né? A gente começou a vencer a guerra a partir de 1943. E aí, o Hitler começou a utilizar a polícia dele, a SS, esses caras que usam esse uniforme preto que você está vendo aí na foto, para se livrar das provas do crime. Ele não queria que o mundo descobrisse que ele estava perseguindo judeus desde que chegou ao poder. E aí ele resolveu a solução final para o problema dos judeus. Essa solução final ficou conhecida como o Holocausto, que foi quando milhares e milhares e milhares de judeus eram enviados para centros para campos de concentração, onde eram sistematicamente exterminados.
Dessa forma, o Hitler dizia, a gente vai perder a guerra, eu não vou mais existir, mas a Alemanha vai sobreviver, porque eu vou matar todos os judeus. Imagina uma situação como essa. A versão oficial da história fala que morreram cerca de 6 milhões de judeus no Holocausto. Mas tem muitas controvérsias. Tem gente que diz que foi mais, tem gente que diz que foi menos. Tem vários estudos ainda sobre isso, porque, além de matar esses judeus de várias formas diferentes, câmaras de gás, tiro e fuzilamento e tudo isso, esses corpos geralmente eles eram cremados, eles eram queimados e incinerados. Então, encontram, de vez em quando, quando invadiam lá, os aliados conquistavam um campo de concentração, eles encontravam montanhas de sapatos, montanhas de roupas, mas os corpos não estavam lá. Tá entendendo como é que é? Essa execução sistemática de judeus foi conhecida como o Holocausto, vocês estão vendo aí. O Menino do Pijama Listrado, exatamente, Giovana. Esse filme fala especificamente sobre o Holocausto, o Menino do Pijama Listrado. É outro filme incrível que eu também super aconselho que vocês assistam, beleza? O Menino do Pijama Listrado. Vocês estão vendo uma foto aí do campo de Auschwitz, aí embaixo, né? Escrito em cima assim, Arbeit macht frei, significa em alemão, o trabalho te torna livre. Livre nada, né? Nenhum judeu saía livre do campo de concentração, eles eram mortos mesmo. Amiguinhos, na aula que vem, então, vai ser a última aula do nosso segundo bimestre, e eu vou ensinar para vocês sobre a rendição da Alemanha, como foi que a Alemanha se rendeu, como acabou a Segunda Guerra Mundial, e sobre o possível suicídio do Hitler. Como assim possível? Existem historiadores que dizem que o Hitler não se matou, e sim fugiu da Alemanha e veio morar na Argentina. É sério isso, o Hitler pode ter morrido de velhice na Argentina, mas isso tudo é história para a próxima aula. Tranquilo até aqui, meus queridos? Vocês querem que eu volte algum slide? Não ficou claro o Holocausto, não ficou claro a FEB, participação do Brasil, tá tudo tranquilo sobre a Segunda Guerra Mundial para vocês? Tudo Alguma tranquilo. dúvida? Esse conteúdo é muito legal. É uma pena que só eu falando assim, mostrando fotos, não tenha tanta graça, porque se você assistir filmes como O Resgate do Soldado Ryan ou Corações de Ferro, que são dois filmes muito bons sobre combates na Segunda Guerra, você vai entender por que é tão legal esse tema. A guerra foi uma parada sinistra, mas ao mesmo tempo muito engenhosa. Tinham máquinas de guerra, tinham tanques de guerra e paradas muito legais que foram criadas, e é uma pena que foi para destruição. Que bom que você entendeu bem, Giovana, fico muito contente. As indicações de filme vão estar todas lá no Google Classroom de vocês, tá bom? Junto com o material de hoje, que vai estar igual esse material antigo postado aqui. Eu vou colocar lá a gravação dessa aula, o texto complementar e várias indicações de filmes para vocês assistirem, se vocês gostarem de filme de guerra, beleza? Falando aí sobre a Segunda Guerra Mundial. Todos eles têm tudo a ver com o nosso conteúdo. Para a galera que está assistindo nossa aula aí pelo Facebook, pelo YouTube, pela internet, eu vou interromper a gravação. Um abraço para vocês e até mais.